Olá, vamos começar então mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 74. Vamos ver se a gente consegue acabar a Parashá, ou vamos acabar semana que vem, Bezerra Hashem. Mas vou tentar acabar hoje, vamos ver se a gente consegue. Curtem um vídeo, compartilhem, né, com as pessoas. A série também com os amigos, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, veja os outros vídeos. Hoje saiu uma, para quem ainda não viu aí, a série de Nefesh HaHaim. A gente viu sobre o pecado de Adam Arishon, primeiro ser humano. A gente vai ver umas coisas que a gente citou nessa aula. Ainda nessa aula a gente vai conseguir provar algumas coisas que a gente estudou lá no Nefesh HaHaim. Eu vou trazer aqui quando a gente chegar também, duas coisas interessantes. O que mais? Teve um erro aula passada. Geralmente vocês sabem, né? Eu penso uma coisa e falo outra, e não percebo. Aí vocês têm que me corrigir. Eu falei que a declaração Balfour foi em 29, mas na verdade foi em 17. Então é um erro aí para corrigir. E vamos começar então. A gente terminou a aula passada. No versículo 30. A gente está no capítulo 30. Então, a gente terminou no versículo 30. Lamed, versículo... Vamos começar, vou voltar para o versículo 28, então. Vamos começar no 28. A gente vê o quê? Que Yaakov, ele pediu para Lavan para ele sair, né? Queria voltar para casa. E a gente vê o que Lavan, ele falou que não, vamos negociar aqui. E Yaakov aceita. Tá bom, vamos negociar. Até então, Yaakov trabalhou 14 anos para Lavan. Esses 14 anos não recebeu um centavo pelo trabalho dele. Tudo foi para Lavan. O que ele recebeu foi duas esposas. Nesse meio tempo, ele tem 11 filhos e uma filha, né? 12 filhos, vamos dizer assim. Ele tem que sustentar os filhos. E ele precisa voltar para a terra de Israel. Então, assim que ele tem Yosef, ele fala, vou voltar para a terra de Israel. Lavan vai tentar segurar ele o máximo possível. Ele fala, não, eu te pago, você pode trabalhar independente, vamos combinar um negócio. Tem um diálogo entre os dois e no final Yaakov ele concorda. Falou, tá bom, vamos. E realmente é isso que ele vai fazer. Ele vai ficar mais 6 anos na casa de Lavan. A gente viu como é muito importante de Yaakov e também em relação para Deus que Yaakov volte para Israel e não permaneça lá, né? Não fique lá. Tipo, no momento que tem que voltar, Yaakov, mais um ano, vamos ficar mais um tempo e vai ficando. Esse é o maior perigo que existe, como a gente fala em Pessah, na Gadá de Pessah, que Lavan, ele foi o pior dos inimigos de Israel, né, do povo judeu, que ele tentou leakor et hakol, ele tentou leakor é desprender, tirar pela raiz tudo, né, ou seja, se Yaakov permanecesse em Haraan, na casa de Lavan, não teria povo judeu, não teria Am Israel, não teria nada. Então esse é o perigo, então o maior perigo de Yaakov são dois, ou ele morrer, ou nas mãos de Lavan, ou a gente vai ver daqui a pouco nas mãos de Esav, ou os filhos dele morrerem, mas se os filhos dele morrerem, as esposas, talvez ele pode constituir uma nova família, ou então todos permanecerem em Haran, fora da terra de Israel. Isso talvez é um perigo mais iminente aí no momento, tá bom? E a gente viu porque Yaakov ele aceita ficar lá mais 6 anos. E a ideia aqui é que a ideia da diáspora, que a gente terminou a aula passada falando, vou só resumir, que a ideia da diáspora é tikkun kol hanitzotzot, que os judeus precisam consertar todas as faíscas espirituais que tem. E Yaakov, então, ele precisa coletar todas as faíscas espirituais que existem em Haran e no momento que ele coletar, ir embora. Se ele coletar e permanecer, aí já era. Aí começa o perigo. Então, ir embora. Mas também tem o perigo dele ir embora antes do tempo. Ele ir embora antes de coletar de consertar todas essas faíscas espirituais. Onde em Hará, no caso de Yaakov, se manifesta essas faíscas espirituais? No rebanho. Por isso, então, que agora em 6 anos, Yaakov vai se dedicar ao rebanho, a cuidar do pasto, mas agora não para lavar, e sim para si próprio, né? Assim ele vai conseguir conseguir sua própria parnassá, o seu próprio dinheiro, e a gente vai ver que não é aquele que rebanha, sim, ele vai pegar dinheiro, escravo, a gente vai ver tudo através do rebanho, a gente vai ver isso mais para frente. Tá bom, essa foi a introdução, então vamos começar
propriamente dito, a aula de hoje. Vamos para o capítulo, não sei, 28, só porque é o Hamishi, a gente já pega aqui. Então está em Bereshit, Gênesis, Parashah Vayetze, capítulo 30, versículo 28. Segundo, tá. 28. Vayomer nakva sicharecha lai ve'etena. Então Lavan fala, tá bom, quanto você quer receber e eu vou te dar para o futuro. Etena, né, eu te darei no futuro. Vayomer nakva sicharecha lai não, Vayomer, desculpa, 29. Elav, e falou para ele, você sabe o quanto eu te trabalhei e sabe quando eu comecei a trabalhar, quão pouco tinha rebanho, porque você enriqueceu as minhas custas. Você, Lavano, Yaakov está falando, você, Lavano, acha justo só receber dinheiro da partir de então? Você acha que eu não devo receber nada retroativo, nada do passado, pelo que eu trabalhei? Vai ficar por isso mesmo, no 0 a 0? Vou começar a ganhar dinheiro só da partir de então? Você acha que é só um salário da partir de antes eu não vou ter nada? Você sabe que o que eu fiz, ninguém faz. Tudo que você tem foi às minhas custas. Eu não mereço nem se eu não merecesse pela lei. Eu não mereço de presente nada. Então é isso que o Yaakov vai dizer, vai perguntar para Lavan. 30. Ah não, aí Yaakov vai continuar argumentando. 30. Que meat Asher hayalecha, tinha pouco para você lefanai perante mim, vai frotz larov, agora se multiplicaram para muitos em abundância. Vai varech Hashem otcha leragli, e Deus ele te abençoou na minha perna. Enquanto eu estive aqui, Deus te abençoou. Aqui a gente vê claramente a característica de humildade, que Yaakov não quis dizer que Deus te abençoou por minha causa, né? Ele falou, não, Deus te abençoou leragli, na minha perna, né? Ou seja, enquanto eu estive, eu vi que Deus te abençoou, mas é óbvio que a causa é Yaakov, e Yaakov ele sabe disso, como Deus falou para ele, né? Eu estarei com você e te abençoarei em tudo, onde você estiver. Ele sabe que a bênção vem dele, mas ele quis ser humilde. Você se abençoou por minha causa. Ele não quis dizer, leragli, nas minhas pernas, né? Tipo, veatá, e agora, matá, e esse gama no rilebeite. Quando eu vou fazer também o que eu fiz para você, para os meus filhos, para minha casa, né? Então a gente terminou aí, vamos lá, 31. Vai, Homer, mas tem lá. Então, lá vai me falar, o que eu vou te dar? O que eu te darei então? O que você quer? Qual é a sua proposta? Vai, Homer, Yaakov, Lot, tem li meuma. Intacelia da varazé. Não me dê nada. Somente faça o que eu te pedi. Então, nada além disso que eu te pedi, me faça. O que é? A chuva eretzonecha eshmor. E se você fizer isso, eu vou voltar a apacentar o seu rebanho, né? E guardar ele, né? Vigiar o rebanho. Tá bom, que é o trabalho do pastor. 32. Evor bechol tzonecha ayom. Aser mishan kol senakod vetalu vechol sechom bakisavim vetalu venakod beizim vehaya sechari. Então ele vai falar, né? Eu vou passar pelo seu rebanho, ou seja, Yaakov falou, eu vou passar pelo seu rebanho hoje, ainda hoje, vou passar todo o rebanho que você tem, todo o gado, tudo que você tem hoje, um por um. E eu vou tirar de lá todo carneiro. Agora calma aí que tem carneiro, cabrito, cordeiro, me confundo todo, então vou pegar aqui em português para não errar. 32. Aqui. Eu passarei hoje por todo o seu rebanho, remove, tira de lá todo o cordeiro. Então, se é cordeiro. Cordeiro nacudo. O que é nacudo? Pintado, que tem pontinhas pretas. Vetalu. O que é talu? Malhado, que tem manchas, né, coloridas, pretas, no caso. Vecholo serrum. E todo, se aqui cabra. E toda cabra amarronzada, né, marrom. Baksavim, dentre o rebanho. Vetalu venakod beizim. E também o que é pintado e malhado dentre os izim. O que é o izim aqui? Um segundo. As ovelhas. Não, antes era ovelha e agora é cabra. Tá. Veizim. Verhayas Hari. Então, esse será o meu pagamento. Então o que ele fala, resumindo, tirando todas as
diferenciações de cores e de... deixa eu botar aqui só, pincama. Todas as diferenciações de cores e também as diferenciações de tipo, de espécie do rebanho do gado, né? A ideia é que ele fala o seguinte: eu vou passar pelo seu rebanho e em determinadas espécies eu vou separar para mim toda aquela que é pintada, malhada, ou seja, toda que é manchada, que não é totalmente branco, totalmente, né, uma cor só, tem um tipo de mancha, vai ser para mim. Então, esse rebanho. Acho que a gente já falou isso aula passada, né? Talvez. Já falamos isso aula passada? Acho que talvez já entramos nesse assunto um pouco, né? Mas tá bom, vamos... Então, da partir de diante... Então, o que acontece? O seu rebanho, do que você tem, lavando, vai ficar todo o gado que é lavando, que é branco. Lavando é branco. Tudo que é branquinho, né? Sem mancha, vai ser seu. Tudo que é pintado vai ser meu. E aí é muito fácil, porque se por acaso eu tiver dentro do meu rebanho agora, algum no futuro, algum rebanho, alguma coisa branca, tô sem pinta e sem mancha, sem nada, quer dizer que não é meu, eu roubei. Então é muito fácil diferenciar. Da mesma coisa, o seu. E como o pintado, o malhado, né, o dominante e o branco é o recessivo, provavelmente é isso. Então vai ser um sinal de integridade, é o que ele vai falar no próximo versículo aqui. Cadê? Um segundo, 32. 33. Ventabit de katiba yom achar que tavor al sichari lefanecha kol asher eneinu nakod vetalu baizim verhum baksavim ganuv u iti. Então, traduzindo aqui já, assim no futuro, este será um sinal de minha integridade, pois eu permitirei que você inspecione tudo que eu tiver levado como meu pagamento. Qualquer cabra que no futuro não esteja pintada ou malhada, qualquer ovelha sem marcas marrons que esteja em minha posse, vai ser roubo. Eu vou ter roubado, vai ser considerado como roubado. Pronto, aí você vai conseguir avaliar a minha integridade através disso. Interessante. Então, o que Yaakov quer? Ele quer ficar com um rebanho que é pintado, que tem manchas. E ele não quer ficar com um rebanho que é totalmente liso. Além da questão técnica, assim, de uma facilidade de você entender, que a gente pode ver representação, que tem o todo, né? Que é o areca, o background, ou seja, o plano de fundo. O plano de fundo é o lavan, é o que é branco, lá em Haran. Eu quero consertar o que se difere do plano de fundo, né? O que boleta, o que, como se fala isso? O que se destaca no meio, que são os pontos, as manchas. Ou seja, o que é destacado, além do plano de fundo branco, é isso que eu tenho que consertar. Esse eu quero pegar para mim. E assim eu vou tirar todos os pontos pretos, todas as nekudot, né? Todos os pontos do branco. Ou seja, tudo que na verdade não é de Haran e dá para consertar, eu quero trazer para mim, tá? E eu não quero nada que tenha a sua característica, ou seja, que é branco, porque lavar em português é branco, tá? Essa é a ideia aqui que também quer dizer. Vamos continuar, 33. 33 a gente viu, 34. Vai Omer Lavan, Hen Lu Yehek Dvarecha. Falou, tá bom, sim, concordo. Hen, sim. Lu Yeh Dvarecha. Como se fala Lu em português, alevai, tomara que seja como você falou. Uau, se isso der certo, se realmente for isso, eu tô feliz. O Lavan falando. Então, que seja assim, porque no final eu vou passar todo dia no teu rebanho e vamos ver se tem alguma coisa branca, eu vou pegar para mim. Seja Lavan, concorda, gosta e pronto. Aqui tem uma grande inteligência no Yaakov para conseguir um acordo com o Lavan. Bom, vê que Lavan não vai deixar também barato. 35. Vai assar Bayamaú. E foi tirado naquele dia, Eitatei Hashim, Akudim, Vetuluim, Vet Kolaizim, Anekudot, Vetuluot, Vechol Asher Lavano Bo, Vechol Rum, Baksavim, Iten Bead Banav. Então, 35. Um segundo. Naquele dia removeu os bodes anelados e malhados, e todas as cabras pintadas e malhadas, todos aqueles com manchas brancas, todas as ovelhas com marcas marrons, e estas lhe deu nas mãos de seus filhos. Que filhos? Né? Então vamos ver o que o Urashi fala. 35.
Aqui, o Rashi vai falar o seguinte, quem deu para filhos de quem? Então, ou seja, naquele dia então tirou tudo como o Yaakov falou e deu nas mãos dos filhos. O que a Torá quer dizer? O que o Rashi vai dizer é o seguinte, Lavan deu o que sobrou nas mãos dos seus filhos, nos filhos de Lavan. Então ele falou, olha, então, porque quem apacentava o rebanho do Lavan? O Yaakov. Yaakov tirou tudo que é manchado. Aí ele pegou o que sobrou e falou, agora filhos, vocês apacentem o que sobrou. Então essa é a opinião do Rashi, tá? O Ramban vai discordar sobre isso, mas eu acho em um ponto, mas eu não vou entrar nesse ponto. Vamos continuar, vamos concordar, vamos seguir o do Rashi, que o Lavan deu para os filhos. 36. Ou seja, quer dizer que agora o Lavan tem filhos. A Torá acabou de dizer que Lavan tem filhos, coisa que não tinha antes. Antes Lavan não tinha filhos. Tanto que quem apacentava o rebanho dele antes de Yaakov chegar? A filha. E que filha trabalhava naquela época, né? Que era Rachel, no caso. Que Rachel era pastora, como está escrito na Torá. Quem não tem filhos? Quem era pobre. E agora ele tem Banav, ele tem filhos. Graças a Abrahá que veio ao Yaakov chegar na casa dele. 36. Vai sendo Erech Shloshet Yamim Beino Ben Yaakov, e Yaakov roe etzon Lavan anotarot. Então Lavan ele pegou esse rebanho que sobrou para ele, para os filhos dele. E ele ficou a 3 dias de distância de Yaakov, ou seja, para separar o rebanho. Tá? Beino Ben Yaakov, Yaakov roe etzon Lavan anotarot. E então Yaakov ficou apacentando o que sobrou, do rebanho de Lavan, o que sobrou, que vai ser o pagamento dele, tá? E aqui a gente vê um negócio interessante, que são 3 dias de distância, guarda isso, tá? Isso é importante, porque 3 dias a gente vai ver daqui a pouco. 37. Um segundo. Um negócio importante aqui, o que significa anotarot? Anotarot, a princípio, é o que sobrou. Mas é óbvio que é o que sobrou, já acabou de falar. Então o Rashi vai dizer diferente. Ele vai falar que anotarot não significa a sobra no sentido o que deu, o que ele não deu para os filhos. Anotarot seria, o que o Rashi fala, são o rebanho frágil, doente, estéril, que tem algum tipo de problema, né, sobras defeituosas, doentes, estéreis. Ou seja, no final, o que Lavan fez foi o seguinte, tudo que é forte, que produz, que tem uma boa semente, né, que tem rebanho bom, tudo ele deu para os filhos. O lixo, o que é estéril, fraco, defeituoso, velho, fraco, aí ele deixou para Yaakov. No final, Yaakov ficou só com o pior e o Lavan ficou com o melhor. Essa é a ideia do rebanho dele. Então esse é o anotarot aqui. 37. Vai ser andar Shlosh também Beno Ben Yaakov, Yaakov não, 37. Vai Karlo Yaakov, Mikal. Então o Yaakov vai fazer um truque, né? Uma estratégia aqui. Tá? Um segundo só. Tá, vamos continuar. Então, vai Karlo Yaakov Mikal. O Yaakov, então, o que ele faz? Fala, cara, eu só tenho um rebanho que não vai produzir. Se com isso que eu tenho nas mãos, eu não vou ganhar nada. Então, Yaakov, ele pega uma vara, tá, de madeira. Não sei se é uma vara de madeira. Não, deixa eu traduzir aqui certo. 37. É uma vara. Calma. 37, vai ser aqui. Ele pega uma vara livnelar. O que é livnelar? Traduzindo aqui, seria de uma árvore chamada álamo fresca. Então tá, um tipo de árvore. Veluz, vearmon. O que é luz e o que é armon? E uma vara de nogueira, que seria a árvore que dá nozes. Tá? Então ele pegou esses 2 tipos de árvore, então galhos, né, varas dessas árvores. Veifatzelo bahem psalot. E ele descascou, né, em listras. Aqui, traduzir. Aí uma castanheira também, esqueci de traduzir. E ele descascava de forma intercalada. Então ele ia tirando de forma que ficasse tipo madeira e descascado, né? Madeira não descascada e descascada. Ou seja, foi descascando de forma intercalada, sim?
E se você descascasse a madeira, é branco por dentro. Então ficava listrada a madeira, branco, marrom, branco, marrom, branco, marrom, tá bom? Como se fosse manchado também, tá? Branco e marrom. E que mais? Um segundo. E ficava então riscado, intercalado, né? Revelando então o branco das varas, tá? Então isso que ela fez. Então uma vara de madeira que revelava partes brancas. Tá. Continuando, vai cá, Yaakov Makela Los Velarmon, vai fazer Bayam Patzalot, Levanot, Machsof Alavan, Asher Alamaklot, que é isso que eu traduzi. 38. Vai atzeg et amaklot Asher Pitzil, Berehatin Mishkatot Amayim. E ele botou essas varas perto dos lugares, dos bebedouros que o rebanho, né, ia beber água. Asher tavona tzon listot, com o objetivo que quando o rebanho fosse beber água, lenoha tzon veichamna bevon listot, ia ver essa vara. Então ia vir uma ovelha, uma cabra, uma bezerra, um carneiro, sei lá, né? Carneiro não, uma ovelha, uma cabra, uma bezerra, e ia beber água. Ela ia ver essas varas e ela ia ficar no cio, né? Ia ficar quente. E aí então ela ia querer ter uma relação com o gado que estava atrás, com o macho que ele botava o macho atrás dela, era uma fila. Então ela ia para trás e aí eles iam procriar. Então era uma estratégia dela de procriar, de o rebanho que é fraco querer procriar, tá? Então é isso, como fala aqui o Rashi, fincou as varas que descascou nos bebedouros, que eram as correntes de água, as poças que são cavadas na terra para o rebanho beber. Então ele botou isso na frente do rebanho, estimulando as fêmeas, né? Ou seja, a ovelha olhava para as varas, recuava em direção ao macho e fecundava, gerando crias semelhantes a ele, ou seja, com crias semelhantes ao que ela estava vendo, que seriam varas intercaladas brancas e marrom, ou seja, manchadas, pintadas, malhadas. Seria aqui a estratégia então do Yaakov. Isso funciona? Não funciona? Fisicamente falando? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Realmente ficou estimulado, né, o rebanho sobre essas varas, por causa dessas varas, e gerou um rebanho. Então eles tiveram filhos, e esses filhos eram Akudim, Nekudim e Tuluim, ou seja, eles eram, traduzindo aqui de forma literal, 39, e o rebanho ficou estimulado diante das varas. As crias que geravam eram aneladas, pintadas e malhadas. O que é aneladas? Era uma coloração distinta no local onde elas eram amarradas cordas para ficarem lá, e na pata. Então aí ficava anelada. Interessante que essa categoria Akudim não apareceu até então. Ele não separou e não combinou isso com Lavan. Então uma categoria nova. Isso não vai ser muito importante pelo que a gente vai conversar a minha aula. Só que isso é muito importante para Kabbalah. Para Kabbalah, todo assunto da Kabbalah, esses assuntos do rebanho, os tipos de pinta, a maioria da Kabbalah sobre a criação dos mundos, como os mundos funcionam. E aí esse negócio de Akudim aqui para o Arizal tem um capítulo no livro dele. Os mundos Akudim e tal, não vamos entrar nisso, tá bom? O Tuluim. Então, ou seja, só para querer mostrar que essa história parece alguma coisa técnica e tal, mas pela Kabbalah, se você for aprofundar na Torá, que não é o nosso foco, tem coisas maravilhosas e muito, são uma das coisas. Essa é uma dos capítulos mais profundos que tem na Torá, que é a base de toda a Kabbalah. Tá? É isso que eu queria dizer. Só para deixar claro, por exemplo, tá? No Zohar está escrito que os patriarcas faziam todas as mitzvot. Aí pergunta, como assim? Dá um exemplo. E aí o Zohar dá um exemplo. Fala que o Yaakov, quando ele descascou essas varas, ele cumpriu a mitzvah de Tefilin. Isso que o Zohar fala, que o Tefilin do Yaakov é descascar as varas.
Só essas varas, então, intercaladas que ele, né, descascou, revelando o branco, e isso é o tefilin de Jacó. Ou seja, a gente está dizendo, o que quer dizer? Que não necessariamente os patriarcas sim, cumpriam todas as mitzvot, 613 mitzvot, sim, mas não necessariamente a forma que eles cumpriram é a forma que a Torá foi entregue para o povo judeu, a técnica, né, é diferente, tá? Por exemplo, o Yaakov é descascar a vara, tá? O que a gente pode ver? O que tem a ver descascar a vara com o tefilin? Qual é a relação, né? Correlação. O que o Zohar quer dizer? Então a gente pode entender que as varas é um material, né? A árvore é algo material, sim. Da mesma forma, o nosso tefilin é feito de couro de animal, né? De boi e tal. Então, ou de carneiro ou de boi. Então também é algo material, né? Físico, tá? E o que acontece? Um segundo, deixa eu ver aqui. Quando ele descasca a madeira, é revelado o branco. Ou seja, é revelado que existe algo, uma luz, né, que é profunda dentro da matéria. Ou seja, que a matéria não é só o que a gente vê com os nossos olhos. Se a gente descascar a superfície, existe um branco, existe uma luz muito profunda por dentro. A mesma coisa é o tefilin, que a gente pega alguma coisa que é totalmente feito pela natureza, de animal, né, ou até um pergaminho, tudo é feito de animal, e a gente bota na gente, e através do tefilin, dos filactérios, né, a gente consegue entender que existe uma luz por detrás que a gente consegue se conectar com Deus. Então, da mesma forma, é Yaakov, que dessa forma Yaakov conseguia entender dentro da natureza onde são os pontos pretos, malhados, ou seja, onde tem as faíscas espirituais que ele precisa pegar para formar o povo judeu e poder sair de Harar. Então essa é a ideia do tefilin, que através da materialidade a gente consegue revelar o espiritual, e a mesma coisa aqui do Lavan, que através do rebanho ele consegue revelar qual é o rebanho que tem que pertencer a ele para ele conseguir sair do exílio e salvar toda a humanidade. Não é à toa que através desse truque, né, que é o tefilin do Yaakov, o Yaakov consegue sair da galuta, consegue sair de Haran, consegue sair da diáspora dele, e o motivo que a gente bota tefilin é Zecher Letziat Mitzrayim, em lembrança à saída do Egito. E os dois, então, o ato de Yaakov aqui e o tefilin que a gente bota todos os dias é em lembrança da mesma coisa, da saída da diáspora para a galuta, ou seja, a Geulah. Como que se consegue aqui Geulah? É botando o tefilin. Como? Entendendo que dentro da materialidade, através dos nossos atos materiais, que são as mitzvot, a gente consegue revelar uma luz muito grande para o mundo. E através da madeira, o Yaakov ele consegue entender que nem tudo é material, existe espiritual, existe um branco que sai atrás da madeira. Então a gente vê aqui a correlação do tefilin com as varas então, de Yaakov, e a gente consegue entender, talvez por mérito dessa mitzvah, Yaakov consegue sair, vai conseguir ter rebanho e assim poder sair do exílio dele, né? E a gente pode entender também daqui então que as mitzvot foram dadas, não da mesma forma, mas os patriarcas cumpriam todas as mitzvot, e na verdade a causa e consequência é o contrário. Não é porque existe a Torá que os patriarcas eles cumpriam as mitzvot, e sim a Torá ela foi dada para o povo judeu da forma que os patriarcas se comportavam de forma espontânea. Ou seja, a espontaneidade, o hábito, o comportamento dos patriarcas, que é a origem do povo judeu e da identidade judaica, sim, que é o DNA do povo judeu, ou seja, o povo judeu pegou esses valores, que é o comportamento, a forma de lidar com o mundo dos patriarcas, que os patriarcas, conseguiram alcançar, né, sozinhos, e quando Deus então quis dar a Torá, ele deu para a gente formas da gente conseguir cumprir o comportamento natural dos nossos patriarcas. Ou seja, cumprindo a Torá, a gente no final está se ligando aos atos dos nossos patriarcas. Mesmo que tem questões que tecnicamente são diferentes, na prática, os conceitos são todos iguais. Os valores são os mesmos. Então, a gente se conectando à Torá de Moisés, a gente está se conectando também ao Derech Eretz, ou seja, a forma de lidar com o mundo, a educação e a ética dos nossos patriarcas.
Por isso que a Torá ela foi feita para o povo judeu. Porque estudando a Torá, o povo judeu consegue entender qual é a sua natureza, qual a sua origem. E a Torá foi dada para o povo judeu porque a Torá foi moldada na origem do povo judeu, da forma de se comportar do povo judeu e não de outros povos. Por isso que o povo judeu estudando Torá consegue entender a Torá. Os outros povos que estudam Torá entendem outras culturas que não é judaísmo e se afastam muito do que a Torá está dizendo e não conseguem entender a Torá. Por isso que precisam se pautar no que os judeus entendem da Torá para poder entender a Torá. Senão vai ser trágico. Por exemplo, os cristianismos que acham que entendem alguma coisa da Bíblia, né? E não entendem nenhum versículo quase da Torá da forma como a Torá diz. Tá, vamos continuar. Estão comigo? Estão entendendo? Dúvidas? Deixa eu ver meu. 40. Chegamos no 40, né? Sim. Um segundo, só ver só. Outra coisa interessante aqui é que a gente não deixou, não tá claro na Torá se ele sempre fazia isso ou se ele só fez isso no primeiro momento, já que ele não tinha nada. No primeiro momento ele fez isso, mas depois ele não precisou mais. Ou seja, tem muitos comentários que vão por esse caminho, que ele só fez isso uma vez, porque ele não tinha como ter rebanho de outra forma. Tá, 41. Não, 40. Ve'aksavim ifrid Yaakov vayten pnei atzon alakod vechol chum batzon lavan vayeshet lo adarim levado velo shatalo tzon lavan. 40. Yaakov separou as crias, ainda mais ele fez o rebanho de Lavan olhar para as aneladas e aqueles marrons, mas ele criou seu próprio rebanho separadamente e não as deixou serem criadas com o rebanho de Lavan. Ou seja, ele fez isso também com o rebanho de Lavan. Ou seja, o Yaakov, tudo que era que sabiam que saía anelado, ele separava para ele. Sim? E o rebanho de Lavan que ia beber, então nesse primeiro momento, que era rum, era avermelhado, ou Lavan, ou totalmente branco, eles bebiam isso, e aí eles nasciam crias malhadas e pintadas também. E essas iam então para o rebanho do Yaakov, sim? E o Yaakov separou o rebanho dele do de Lavan, tá? Ou seja, queremos dizer que dessa forma, então, como ele só tinha os estéreos defeituosos e só o Lavan podia gerar, ele fez com que os do Lavan gerasse as crias para ele, crias essas pintadas, malhadas, aneladas. Tá? Então é o que ele, é o truque. 41. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra falar. Tá, 41. V'haya bechol yachem atzon amikusharot v'sam Yaakov et hamaklot leinei atzon berehatim v'lechamei maklot. Então tá contando. 41. E sempre que os animais mais saudáveis ficavam estimulados, ou seja, que a mekusharot seria saudável, os animais saudáveis, então ficavam estimulados, Yaakov colocava as varas diante de seus olhos nos tanques, de modo que eles cruzavam enquanto estavam olhando para as varas, ou seja, ele pegava aquele saudável, o que teria crias boas, né? Esse ele ia lá e se empenhava. 42, para terminar o capítulo. O Beatif, Atzon, lo yasim, ve'haya atufim lelavan ve'keshurim leYaakov. Não, tem mais um, depois 41. E sempre que os 42. Mas quando as ovelhas eram fracas, ele não colocava. Os animais mais fracos assim iam para Lavan, enquanto os mais fortes iam para Yaakov. E assim ele mudou o jogo. Tá? 43, vai Frotzaish meod meod, vai Lotzon rabot, os fachot vavadim, gmalim vachamorim. E então, dessa maneira, o homem, que é o Yaakov, ele, homem aqui não significa só homem, sim alguém importante. Ou seja, ele ganhou importância financeira também, né? Então o homem ficou extraordinariamente próspero. Ou seja, ficou muito, muito, muito rico, muito, muito, muito rebanho, né? Está escrito meod, meod, vai frotz. Frotz é se expandir, né? Além dos limites. Aish meod, meod, além da natureza. Ou seja, multiplicou além da natureza. Igual Yitzhak, que nas terras dos filisteus, na época de fome, ele ele plantou e colheu 100 vezes mais, e todo mundo viu que ele era muito rico. Mesma coisa agora com Yaakov, só que no gado.
vai frotz rabota, vai frotz aish meod meod, muito e muito, vai lotzon rabot. E ele tinha então muito rebanho. Os farrot, vavadim, ugmalim, vahamorim. E servos, servas, camelos e burros. Da onde ele teve servas, camelos e burros? Essa é uma pergunta boa, porque ele só está se ocupando com o rebanho. Então ele tinha que ter muito rebanho. Mas como ele conseguiu servos e camelos e burros, que não é o rebanho dele? Sim? Então é o que o Rashi vai dizer, que é muito importante. O Rashi... Como o rebanho dele era forte e valia muito dinheiro, ele vendia esse gado para os outros, que os outros falam, me dá esses aí que procriam bem, né? Igual aquele leilão de gado que tinha na televisão e tal, né? Como se fala isso? O cavalo... Esqueci o nome, garanhão, né? O cavalo, garanhão, tá? Então, a mesma coisa do rebanho. Então, do rebanho do Yaakov valia muito. Ele ia na feira, ele vendia esse gado, e aí ele trocava por dinheiro. Ele vendia o gado por dinheiro. Com esse dinheiro, ele comprou servos, servas, camelos e burros. Ou seja, ele ficou muito rico também, tá bom? O que tem de importante aqui nessa história? Que é a primeira vez que a Torá conta pra gente algo relacionado a comércio. Porque até então, a pessoa, como ela conseguiu o dinheiro dela? Ela trabalhava ou na agropecuária ou na agricultura, produzia da terra ou dos animais, né, o que precisava para sua subsistência, e o resto, o que ele fazia? Ele trocava. Então, eu tenho isso, me troca por aquilo, eu tenho isso, me troca por aquilo. Mas agora, trocar por dinheiro e você usar o dinheiro para comprar as coisas, até agora a Torá não contou isso para a gente. Talvez Yaakov que inventou o comércio. Pode ser, não sei também. É uma especulação, tá? Não tem nada. Mas é a primeira vez que a Torá conta sobre comércio. Que Yaakov, ele ganhava dinheiro com o comércio, vendendo o gado forte e comprando outras coisas que ele necessitava com esse dinheiro. E aqui é muito importante esse ponto. Por que é importante esse ponto? Porque é a forma que os judeus, em toda a diáspora, conseguiam o dinheiro deles. Como assim? Principalmente, por exemplo, no feudalismo, mas também tanto nos governos que eram comandados pela igreja, tanto os governos comandados pelo islamismo, assim, os judeus eram proibidos de ter terra. Os judeus sempre foram proibidos de possuir terra. Então os judeus não podiam trabalhar na terra. Se eles não podiam trabalhar na terra, eles não podiam trabalhar nem na agropecuária, nem na agricultura. E também, futuramente, quando passou a existir as universidades, em 1500 e tal, os judeus eram proibidos a frequentar universidades, né? Até porque as universidades eram da igreja. E os judeus eram proibidos de se formar e tal. Então os judeus eram proibidos também a ter algum tipo de especialização. Então, como os judeus, eles ganhavam dinheiro, principalmente na época do feudalismo, que terra é poder e judeus não podiam ter terra, né? Então, eles iam vagando de lugar em lugar, fazendo câmbio, né? De dinheiro, troca essa moeda por essa, cada lugar tinha uma moeda, e trocava e tal. E aí começou a ser criados os primeiros bancos, né? E como os católicos não podem ver o trabalho com dinheiro como algo sujo e também a questão dos juros e não sei o que lá, e os judeus podem cobrar juros para um não-judeu, então os judeus trabalhavam com juros, e aí os judeus começaram a virar os primeiros banqueiros e os primeiros comerciantes também, com dinheiro comprar tal coisa e vender lá por mais caro. E assim os judeus, eles foram responsáveis muito por fazer esse intercâmbio do mercado, né? Em fazer o mercado girar, sim? O que foi usado, obviamente, como sempre, contra os judeus de forma antissemita. Os judeus só querem saber de dinheiro, é tudo banqueiro. Não é pelo judeu, é porque era a única coisa que sobrou para o judeu fazer, e o judeu precisava viver. Esse é o motivo, né? Então aqui é a mesma coisa. Quando os judeus sempre são fracos, oprimidos, não sei o que lá, antes da Geulah, antes de salvar, né? Antes dos judeus, os judeus passam por um momento de independência, de emancipação financeira, conseguem o próprio dinheiro.
e geralmente com comércio. E aí começam a ficar muito ricos, tá bom? Nisso que ficam muito, muito, muito ricos, eles começam a ser interessante para o estado que eles vivem. Que o rei pensa, uau, eles estão aqui fazendo o comércio girar, está enriquecendo nossa nação. Isso por um lado. Por outro lado, começa a gerar antissemitismo, porque o resto da população, e também o rei, e também a igreja, por outro lado, começam a falar assim, qual é? Porque eles estão tendo sucesso e a gente não? Porque eles são judeus, e eles ainda agora vão ter dinheiro? Como assim? Vamos confiscar o que é deles, vamos tirar o que é deles. E aí começa um outro tipo de o quê? De antissemitismo, e de perseguição, e massacres, e confiscos, e por aí vai, e decretos, e o judeu é proibido disso, aquilo. Por um lado, eles ficam felizes que os judeus estão fazendo a nação deles mais próspera. Por outro lado, por serem judeus, existe aqui uma raiva, né, oculta, que sempre é despertada nesse momento, sim? Então, esses são os dois lados, e a gente vai ver que o Lavano vai se manifestar desses dois pontos ao mesmo tempo, que é meio contraditório, você está feliz ou você está triste. A gente vai ver que agora vai estar feliz e triste ao mesmo tempo, tá? E é interessante, porque ao mesmo tempo que os países, que esses estados odeiam os judeus, querem acabar com os judeus, o judeu é o mal do mundo, o que esses caras diferentes, a cultura dele estão fazendo dentro dos nossos povos e tal, né? Que são os pontos pretos, né, dentro do branco, eles são diferentes, a gente não gosta de diferença, a gente não sabe coexistir, conviver, a gente é preconceituoso, racista e tudo mais. O que eles estão fazendo aqui e ainda tendo sucesso? Saem daqui. Isso é por um lado. Mas por outro lado, essas mesmas pessoas não querem que os judeus saiam, porque eles contribuem. Então é muito interessante, porque eles querem tirar, mas ao mesmo tempo eles querem que fiquem e não deixam. E aí quando o judeu fala assim, eu quero sair, o que eles vão falar? Não quero, eu não deixo vocês saírem. Um exemplo, por exemplo, da União Soviética, sim? Que os judeus eram odiados, era proibido, o judaísmo era proibido ser judeu, estudar o judaísmo, ensinar o judaísmo para as crianças, vários, né, a gente sabe, Hassidut, vários rebes foram presos e exilados lá para fugiu o nome, para Sibéria, né? E até mortos e tal, e perseguido todos os judeus, não sei o que lá. Ao mesmo tempo, os judeus queriam vir para Israel e eles não deixavam, sim? Os judeus eram proibidos de irem para Israel e muitas pessoas foram fugidas, né, para Israel, mas era proibido. Por que é proibido? Vocês não gostam da gente, deixem de sair. Não. Mas vocês vão ficar aqui, tá? Que foi uma das causas do aliote mais maciças de judeus que fugiam, né, da União Soviética para vir morar aqui em Israel. Muitos deles com o ideal socialista, comunista, que tentaram, e a gente sabe que a União Soviética, não, na prática, né, não foi tão socialista comunista assim, na ideia de igualdade e tal, né, em distribuir os bens para todos, e coisas do tipo, e essas pessoas inspiradas no comunismo falaram, vamos tentar fazer o comunismo, ou o socialismo de verdade, em Israel, através do kibbutz. Né? Então eles iam para criar os primeiros kibbutzim da Gana e por aí vai, e nesse kibbutz realmente era uma sociedade socialista, comunista, como quase de forma utópica no primeiro momento, e foi onde, nos kibbutzim de Israel, foi o momento que o socialismo e o comunismo funcionaram na prática da melhor forma no mundo inteiro, em toda a história. Sim? Todos os momentos, todos os lugares foram fracassados, menos no kibbutzim. Depois que passado o ano, foi fracassando também. Esse modelo, e tiveram que se readaptar. Tá bom. Pronto, acabamos o capítulo 30, vamos para o capítulo 31. Vamos lá. Vashmai devrei bnei Lavan lemor lekach Yaakov et kol asher calma, eu perdi, não, Vashmai devrei bnei Lavan lemor lekach Yaakov et kol asher leavinu umeasher leavinu asa et kol hakavod hazeh. Então vai acontecer aqui no capítulo 31 algo interessante. E foi ouvido, né? E começaram a ouvir, os filhos do Lavan começaram a ouvir, que estava a 3 dias de distância, que então, não, desculpa, o Lavan começou a ouvir que seus filhos estavam dizendo, Yaakov tomou tudo que pertencia a nosso pai, ele tornou-se rico, tomando a propriedade de nosso pai. Então começou isso, as pessoas da Medina, do país, começaram a ver os judeus se prosperando e começaram a falar para o rei, né? Olha,
ele está usurpando, ele está pegando o dinheiro, ele está roubando, ele está tomando tudo que é da gente vai ficar pobre, a gente não vai ter trabalho, e tudo está na mão desses judeus, né? Eles estão estragando tudo, eles são o mal do mundo, tem uma conspiração mundial dos banqueiros que dominam o mundo e tiram os judeus, e os Illuminati, e os maçons, essas teorias de conspiração sem pé nem cabeça. Começaram a ser ouvidas essas ideias. Por quê? Porque finalmente Yaakov começou a ter seu próprio patrimônio, que era de direito, né? E seu esforço e seu empenho. 2. Vayar Yaakov et Bnei Lavan, vene eineinu imok et Moshe Shom. E Yaakov começou a ter medo, né? Então teve uma transformação aqui na situação da diáspora. E Yaakov começou a ter medo sobre a face de Lavan. Ele começou a olhar para Lavan e começou a ter medo ao olhar para o Lavan. Por quê? Porque veja, de repente, Lavan não se comportava com Yaakov como outrora, como antes. Ele começou a mudar. Ele olhava para Lavan e via que tinha uma raiva, existia algum rancor, existia alguma coisa na cara. E Yaakov começou a falar: uau, algo mudou na diáspora e eu tenho que me atentar a isso. Porque o Lavan não é mais o mesmo do Lavan de antes. A sociedade não está se comportando comigo como estava se comportando antes. Alguma coisa vai acontecer. E Yaakov teve medo, né? Algo muito terrível pode acontecer se eu ficar aqui mais um segundo. Em outras palavras, sempre na história, em toda etapa que a Israel, que o povo judeu, o povo de Israel, começa a ter sucesso econômico, gera antissemitismo. Mesmo que eles sabem que a bênção do local vem por causa dos judeus. Eles sabem disso, é o que eles pensam, pelo menos. Judeus que trazem a fartura para cá. Aí quando os judeus têm a fartura, começa a ter antissemitismo do povo local. Como em todos os lugares que os judeus passaram na história, nesses 2000 anos, sim? E aí os judeus começam a olhar a cara dos governantes desse lugar, que aqui é o Lavan, e começam a ver que a cara mudou. O que Yaakov ele